Olá, meus irmãos do Grêmio Espírita Amor e Luz. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, dando continuidade à atividade doutrinária desta casa. Como de costume, antecedendo o nosso estudo, vamos fazer a leitura de uma página de preparação do livro Pão Nosso, Médium Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. E a página que nos coube é a de número 102, com o título Nós e César. E Jesus respondendo lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 17. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com os seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos? Recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não des a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Com essas palavras, então, meus irmãos, vamos unir os nossos pensamentos numa prece a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso querido Mestre, sempre diligente, sempre vigilante. Senhor Jesus, divino amigo, aqui estamos mais uma vez, Senhor, reunidos em Teu nome, buscando a Tua palavra, o Teu conforto, o Teu consolo, renovar o nosso ânimo, renovar as nossas forças, aumentar o nosso entendimento diante das leis de nosso Pai, frente a tudo que tem sucedido a cada um de nós, à humanidade e ao planeta. Senhor, que afinal desse modesto estudo possamos sair mais fortalecidos, compreendendo melhor a execução de Tuas leis e de Tua divina vontade. Sê conosco, Jesus amigo, e permita, Senhor, que em Teu nome, em nome da espiritualidade amiga que dirige esta casa e nossos trabalhos, e acima de tudo, em nome de Deus, possamos dar por iniciada a reunião deste momento presente. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, vamos dando início ao tema que nos foi designado pela casa, dando sequência à sua programação, com o tema
um tema um tanto auspicioso, né? Alvissareiro. Onde começa a transformação moral? E quando a casa me passou esse tema, honestamente eu pensei, mas eu sei lá onde começa a transformação moral, né? Onde começa? Então vamos abordar o Evangelho, vamos abordar as Escrituras, vamos abordar a própria codificação, as obras auxiliares e buscando onde é que o espírito humano, no seu processo evolutivo, entra realmente num processo de transformação moral. Então, onde começa? Quando começa? E nas leituras que nós fizemos, e algumas nós vamos compartilhar, nós entendemos que a transformação moral já começou. Começou há muito tempo. Começou há muito tempo porque, na verdade, ela sempre aconteceu. Desde que o princípio inteligente alça a condição de espírito, por muito ainda rudimentar, por muito ainda no início do seu processo evolutivo, já ali está um espírito humano com a consciência pronta para começar a desenvolver o senso moral, ou seja, aquele vago discernimento do bem e do mal, do certo e do errado. Então isso acompanha a jornada da evolução humana desde os primórdios, desde o princípio. Mas naturalmente que com o avanço do pensamento humano, o progresso intelectual, o progresso moral vem também amadurecendo, de tal forma que as sociedades contemporâneas, todas têm bastante adiantado, bastante avançado o senso de certo e de errado. Muitas vezes a gente, em vez de trabalhar com a noção de moralidade, trabalhamos com sentido ético, ou seja, a conduta aplicada com bases em valores morais. Então, o senso ético também hoje já se encontra bastante apurado. Como se explica então tanta conduta equivocada, tanta conduta perturbadora? Bem, então nós estamos diante aí do meio do caminho. Nós, na realidade, já começamos a transformação moral há muito tempo, desde que abandonamos a condição animal e entramos no reino chamado hominal, ou seja, espírito, né? A condição humana. Então, lá nesse rudimento de existência, nós já principiamos a desenvolver esse senso moral, porque como nós todos sabemos, né, as leis de Deus estão escritas na consciência. Então, desde que o espírito chega a essa condição de espírito, ali começa a se desenvolver a sua consciência. Então, lá estão as leis em estado latente, aguardando que as experiências provoquem uma ação no mundo, provoquem o seu desenvolvimento. Então, a noção de transformação, a transformação moral, é essa transformação no campo dos valores, no campo do discernimento entre certo e errado, entre o bem e mal. Mas a noção de transformação, seria bom que a gente não deixasse de lembrar, ela é bem maior. Porque se nós atentarmos nas leis morais, conforme consta do Livro dos Espíritos, temos ali a lei de progresso. Então, se progresso é uma lei, tudo na criação divina se transforma. E o que é a criação divina? Aprendemos também com o advento da doutrina que Deus criou dois elementos no universo. Sendo Deus o Criador, Ele criou espírito e matéria. Sendo o espírito o ser dotado de vontade, dotado de inteligência, dotado de sentimento, de capacidade de pensar. E matéria todo o restante. Então, de tal forma que nós temos o fluido universal, que deu origem a tudo que de material nós conhecemos, incluindo-se aí os corpos orgânicos, os corpos físicos das variadas espécies, também da espécie humana, os corpos celestes que compõem o universo, os planetas, os astros, e também o nosso corpo perispiritual, que também é matéria modificada numa outra tensão aí material, mas também matéria. Então, as transformações morais, onde começou há muito tempo.
E tem um impacto, né? Por que é importante a gente saber disso? Porque pela transformação moral, não apenas o espírito evolui, progride moralmente, como também provoca impacto no ambiente que ele habita, como também no corpo, ou por assim dizer, nos corpos de que ele se utiliza. Que corpos? O corpo físico e o corpo perispiritual, ou seja, perispírito. E para auxiliar a nossa reflexão, eu faço aqui a leitura de alguns trechos dos livros da codificação que vêm ao encontro desse nosso tema de hoje. Então, na questão 182 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec então propõe: é-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? O estado, quer dizer, quando a gente usa a palavra estado, a gente já pressupõe que há transformação. Qual é o estado em que se encontra agora, em que já se encontrou, em que poderá se encontrar? Então os espíritos responderam: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las e semelhante revelação os perturbaria. Então, são os espíritos colocando aqui o bom senso. A revelação espírita não poderia ultrapassar a capacidade humana de compreensão, levando em conta todas as diferenças, porque na Terra, por mais que a gente esteja dentro de uma faixa semelhante, há diferenças, há aqueles que estão um pouco mais adiantados intelectualmente ou moralmente e aqueles menos. Então os espíritos se limitaram a atender mais ou menos aquilo que a humanidade como um todo já poderia começar a ter uma compreensão. E aí Allan Kardec nos faz esse comentário. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita, ou seja, espiritual. Torna-se-lhe menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas, não sendo mais preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. Então vejam, quando nós nos propomos a abordar um tema como esse, transformação moral, é valioso que a gente pense quais as implicações que isso tem, onde que isso nos alcança, porque nós nos transformamos moralmente não só no âmbito individual, isso tem impacto na convivência, tem impacto no ambiente, e hoje a gente já vê há algumas décadas algumas iniciativas de proteção. Então os seres humanos durante muito tempo apenas exploraram o ambiente, dele retirando seu alimento, conforme seu entendimento, habitando, transformando. Mas hoje já se pensa em preservação, se pensa em conservação, se pensa na responsabilidade ambiental. Ora, o que é isso, senão a transformação moral dos seres que habitam a Terra, que entendem que a nossa casa planetária, assim nós vamos entendendo que a nossa casa planetária também exige cuidados. Tem que ser bem preservada como a gente preserva o nosso corpo, a nossa saúde, também a do planeta. Então, quando Allan Kardec faz esse comentário, ele chama atenção exatamente para isso. À medida que o espírito se transforma moralmente, ou seja, se purifica, ele também vai fazendo com que o instrumento de que ele se utiliza, ou seja, primeiramente o perispírito, que lhe dá o acesso ao ambiente material, possa também, aos poucos, ir se tornando menos embrutecido, mais sutil. E se o perispírito se transforma, e nós aprendemos que o perispírito é a forma para o corpo físico também, com o passar das eras, vai se tornando um corpo físico menos embrutecido e mais bem aparelhado para as inúmeras atividades intelectuais e também morais que vamos desenvolvendo ao longo do nosso processo histórico, nosso processo, a nossa jornada evolutiva. E continua Kardec: da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem quando encarnados. É uma dedução mais ou menos óbvia para todos nós, porque se o espírito evolui moralmente, quando encarnado, ele vai refletir
na sua vida social, na sua vida de relação, no seu comportamento com o ambiente, no trato com o próprio ambiente, ele vai refletir o adiantamento moral que ele já conquistou. Então, como é que se reflete isso? Daqui a pouquinho a gente vai ver um pouco melhor, mas nós podemos já adiantar que nosso adiantamento moral se reflete na nossa conduta para melhor, nos tornando pessoas mais pacíficas, mais empáticas, que é uma palavra agora que está bastante na moda, né? Empatia, mais preocupadas com o próximo, mais preocupadas em ganhar desde que o próximo também ganhe, não precisa o outro perder para eu ganhar. Então, vejam que o adiantamento moral, as transformações morais, elas têm um impacto direto sobre o desenvolvimento das sociedades, a forma de se conduzir. E isso, naturalmente, alguns irmãos já podem estar pensando, mas e as nossas leis? Também. Quanto às legislações humanas, nos diversos países, nas diversas culturas, já vem sofrendo transformações. A época que Kardec escreveu a codificação, trabalhou no advento da doutrina espírita, ainda era comum nas grandes cidades europeias o duelo, tanto que é um item do Evangelho segundo o Espiritismo, o duelo, no capítulo que fala sobre a necessidade, a bem-aventurança quanto aos pacíficos, né? Então, o duelo já não foi banido da legislação há tanto tempo. Na época de Kardec, 160 anos atrás, que historicamente não é muita coisa, mas ainda existia perfeitamente legitimado com registro em cartório, com testemunhas, com uma série de critérios ali, de normas para serem seguidas, né? De maneira que os duelistas tinham que seguir. E ao final do processo todo, daquela ritualística, todo um dos dois estaria vivo, encarnado, e o outro não. Então vejam, perfeitamente legitimado por uma sociedade intelectualizada, com todos os avanços da sua época, e que hoje, 100 anos depois, até menos, já havia sido banido. Assim também outras leis que suscitam a nossa preocupação, como essas que prevêem a eutanásia. Agora não se diz mais eutanásia, é morte assistida, né? Que é a palavra mais simpática, né? Eutanásia já está meio desgastada, a gente agora tem uma outra proposição aí para se designar, mas que é a mesma coisa, é alguém optar por não prorrogar, pelo menos não tentar prorrogar a existência, porque na realidade a prorrogação da existência só a Deus cabe permitir e proporcionar à criatura humana. Logicamente que isso já seria um outro estudo. A nossa existência, segundo os Espíritos nos informaram, e até a obra de André Luiz é bastante farta nesse sentido. Eu peço licença para citar aqui, por exemplo, Os Missionários da Luz, que é a obra onde, entre outras, né, mas que me ocorre no momento, onde entra a noção dos completistas. Completistas seriam aqueles de nós que completaram o tempo programado. A maioria não completa. A maioria não completa porque prorroga? Não, porque encurta. E encurta pela negligência, com a saúde, com a conservação da vida orgânica. Então veja que a transformação, se nós fôssemos espíritos mais adiantados, estivéssemos um pouco mais atentos a essa transformação moral, que é o tema de hoje, entre outras coisas, cuidaríamos melhor da existência, entendendo que ela é uma oportunidade tão bendita, é uma concessão que o Pai nos oferece, que as leis nos colocam, as leis divinas, para que nós possamos progredir, fazer progredir a nós mesmos e também dar a nossa contribuição à coletividade que nos recebe, nossa família, nosso bairro, nosso país, a humanidade como um todo. Então percebam que o espírito se depurando, evoluindo, naturalmente que quando encarnado deve refletir nessas tantas nuances que a gente acabou de examinar, seja no trato com o corpo, na conservação da saúde, no trato com o próximo, no trato com o ambiente. E aí Kardec, terminando esse ponto, chama ainda a atenção de que nesses mundos onde a transformação moral já está mais adiantada e que deve ser para nós uma meta a ser trabalhada, né, a ser alcançada também, as paixões animais, quer dizer, paixões dos nossos vícios, né, se enfraquecem.
E o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Então veja, hoje a gente talvez não tenha ainda essa fraternidade mais amplamente instalada entre nós, mas nós temos uma palavra muito próxima, que é a solidariedade, né? Atitudes altruístas, né? Altruísmo, existe até um documentário falando sobre a revolução altruísta. Joana de Ângeles, não poucas vezes, tem chamado a atenção para isso, tem chamado a nossa atenção, nós espíritas, que às vezes, distraidamente, desavisadamente, engrossamos aí o coro de que o mundo está ruim, que só está piorando, que não tem jeito. Mas como assim? E se nós somos espíritas, a gente está aprendendo uma outra coisa. A gente está aprendendo que crises existiram sempre e que dessas crises sempre o planeta emergiu com alguns avanços. As crises não estão fora do que Deus prevê para o nosso progresso. As crises respondem pela nossa condição, pela nossa inferioridade, pelas nossas escolhas, muitas vezes infelizes, muitas vezes equivocadas. Então nós temos que abraçar as consequências. Não há como somente perturbar e depois não voltar para restabelecer o que nós perturbamos, para não reconstruir o que nós destruímos. Então advém crises, problemas, a própria natureza bastante agredida e sendo sacudida, convulsionando. Então convulsiona a humanidade moralmente, convulsiona também o planeta, que tem sofrido agressões. Se a gente agredir o nosso organismo, o organismo não vai adoecer? Por que o planeta não adoeceria? Então, esse senso de fraternidade, que é uma marca inequívoca de algum progresso moral já realizado, nós encontramos no nosso planeta, mas talvez não tão amplamente bem vivida. Mas nós temos a solidariedade. Então eu vinha dizendo que Joana de Ângeles vem nos chamando a atenção para isso, quando nós equivocadamente, nós espíritas, né, que admitimos a doutrina como algo consistente, como proposta de vida, e vamos engrossando esse cordão de que está tudo ruim. E às vezes a gente escuta até o espírita dizer, não tem jeito mais não. Mas como assim? Onde é que fica aí a lei do progresso, né? A noção de evolução, o fato da reencarnação mostrando a necessidade, né? a objetividade de uma programação reencarnatória para que nós possamos progredir e finalmente encontrar paz e felicidade. Então, voltando a Joana de Ângeles, ela rebate a isso, dizendo que também nunca houve tanto amor. E a gente assusta, como assim? Nunca houve tanto amor? Nunca houve tanto amor, porque vamos olhar para o mundo. A gente direciona a visão para onde a gente quer, a gente coloca a atenção onde a gente quer. Se quisermos observar as dificuldades, os problemas, as questões mais dolorosas, mais ásperas que têm estado presente na vida humana, nós vamos encontrar. Aliás, é tese do próprio mestre, busca e acharás. O que a gente estiver buscando, isso mesmo vamos encontrar. Então, quando queremos encontrar os problemas, essas tragédias morais, esses fatos todos, né, que provocam tanto sofrimento, que nos desafiam, nós vamos encontrar. Mas, se quisermos virar um pouquinho a chave, né, e quisermos dirigir o olhar para o que tem sido feito, vamos encontrar hoje no planeta, como nunca antes na humanidade, um infinito de iniciativas de providência, de assistência, de socorro, socorro material e socorro também emocional, apoio emocional. Aqui no Brasil nós temos aí há mais de 50 anos, por exemplo, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que a assistência o apoio ali é puramente emocional. CVV não trabalha com nenhuma forma de assistência material. É somente assistência, apoio emocional, porque a proposta deles é trabalhar na prevenção ao suicídio, por isso que é valorização da vida. Então veja que até a ideia não é uma ideia de simplesmente prevenir o suicídio, prevenir que se abrevie, não, é valorizar a vida em todos os seus aspectos. Então,
E isso é um pequenino exemplo que já está aqui no nosso país há 50 anos, absorvendo lá o modelo dos Samaritans, né, em Londres, né, na Inglaterra. Mas quantas outras iniciativas no Ocidente, no Oriente, nas Américas, na Europa, na Ásia, na África, na Austrália. Então, são muitas iniciativas até de âmbito internacional. Médicos Sem Fronteiras, uma série de outras instituições que vão ao encontro da dor, vão ao encontro da necessidade, seja ela qual for. A necessidade material, também a necessidade de conforto espiritual e apoio emocional. Então, vejam que a fraternidade, ela não diz que ela está ausente do planeta, talvez não tão bem ainda estabelecida de uma maneira mais ampla, né, mais global, mas nós temos aí um germe já bem desenvolvido, que é a solidariedade. Eu poder olhar para o meu irmão, se a minha vida está tudo bem, minha casa está tudo ok, mas o meu irmão não está, então eu não estou. Então, enquanto houver alguém ainda com dor, com necessidades para ser sanadas, qualquer um que se admita um seguidor, um aprendiz que seja do Cristo, alguém que se auto-intitule cristão, não tem como ficar indiferente, porque não foi isso que Jesus foi ao encontro da dor onde ela estivesse, fosse quem fosse, sem olhar a quem, sem olhar onde, sem ver dificuldade, ele ia ao encontro. Então, se ele é o mestre e a gente quer seguir esse mestre, temos que imitar. Tudo isso no bojo da ideia da transformação moral. Então percebam que transformação moral são esses avanços que a alma humana vem promovendo, tanto individualmente, cada um de nós, aquilo que compete a cada um, quanto também no somatório, aquilo que as coletividades vão também conquistando em termos de avanços intelectuais, mas hoje nos atendo ao tema, as conquistas também morais. Então há sociedades um pouco mais preocupadas com os seus integrantes, há países, né, há sociedades mais atentas, mais aptas, né, que se capacitaram para suprir melhor a necessidade, diminuir um pouco as diferenças, as discrepâncias, atender melhor socialmente aos membros da sua coletividade que a compõe. E outras não. Algumas sociedades ainda muito egoístas, ainda muito mais prevalecendo mais a competição do que a cooperação. Então são movimentos que as coletividades vão fazendo e também vão gerando aí, né, os resgates coletivos, como também as conquistas coletivas. E dentro das coletividades tem aquela responsabilidade que é individual, cada um respondendo pela sua conquista. Então, se o meu país ainda tem certos problemas morais, não é por causa disso que, se eu já despertei, eu não possa eu mesma optar por uma outra conduta. E hoje, melhor que nunca, a gente está vivendo isso, né? A página de abertura nos pede para sair de uma atitude de rebeldia ou de indiferença e cooperar, sim, com a governabilidade, ainda que a governabilidade esteja desorientada. Mas se a governabilidade está de alguma maneira equivocada, desorientada, não cumprindo tão bem quanto se gostaria, falo por hipótese, claro, né? Mas se foi esse o entendimento, né, foi essa avaliação do povo, ainda assim, cabe a cada um cooperar, fazer o melhor pela harmonia social, para que a sociedade, se está desorientada, possa reencontrar o seu caminho de harmonia e de progresso, de modo que possa oferecer segurança, saúde, educação para todos. Então vejam que a transformação moral, quando a gente vai estudar isso, logo a gente pensa nos outros mundos felizes, o plano espiritual, a gente está num ambiente melhor, mas voltando a olhar para a Terra, o impacto nas sociedades é direto, é imediato. Cada um de nós que progride um pouco, ajuda o todo a progredir também. Porque o que é o todo, se não a soma de cada um do conjunto? Então, quando nós, como espíritos, como seres espirituais que somos, que não
não teremos um fim. O corpo terá fim, mas nós não. Vamos voltar, vamos reencarnar. À medida que nós nos depurarmos, isso vai se refletir diretamente na vida social. Isso vai se refletir no comportamento, isso vai se refletir nas leis. Como eu havia dito antes, citando o exemplo do duelo que foi banido, muitas outras coisas foram incorporadas, muitas outras coisas foram modificadas. Um tema que também suscita sempre bastante reflexão, que é o tema do aborto provocado, por exemplo, né? No Livro dos Espíritos, eles admitem esse recurso quando em risco a vida da mãe, da mãezinha ali que está aguardando. Então, uma vida que já está em andamento seria poupada e aquela outra que ainda está ainda no início poderia, então, para a preservação da vida da mãe, que seria algo de menor impacto. Logicamente, para nós espíritas, se a gente quer acertar, isso exigiria toda uma reflexão, exigiria que cada um se interiorizasse, buscasse a prece, buscasse a inspiração superior, porque quantas vezes a ciência tem se enganado, né? Divaldo Franco não conta sempre, né, que quando a mãe dele esperava o 13º filho, que era ele, o médico desencanou, disse: Dona Ana, seu organismo não vai suportar. Ela disse: morro, mas não tiro meu filho. Então, está aí o Divaldo com 93 anos, né? Então, vejam que até nesse caso, por que eu estou dando esse exemplo? Porque vejam como é que os avanços, as transformações intelecto-morais vão impactando. A legislação humana, aqui no nosso país, no Brasil, também admite que se possa recorrer ao aborto provocado em caso de risco, não é só nesses casos. E aí o restante também é discutível. Mas é só para a gente perceber como é que nós, na nossa imperfeição, à medida que nós evoluímos, tendemos a aperfeiçoar tudo que fazemos. Então, a legislação humana é uma pálida, é uma imperfeita ou um imperfeito reflexo da legislação divina. Quanto mais nós progredirmos, mais vamos transformar também as nossas leis de tal forma que vamos aproximando-as da legislação, do código divino, né, das leis de Deus, né, as leis morais. Então, quando se pergunta onde começou, já deu para perceber que a transformação moral começou foi há muito tempo. Mas nós podemos citar alguns marcos históricos. No Oriente, por exemplo, a gente tem o advento de Siddhartha Gautama, que nós reconhecemos como o Buda, e outros, mas para citar um dos mais conhecidos. Então, quando um missionário, um espírito que vem para trazer mudanças que vão impactar essa transformação moral no planeta, cada vez que isso acontece, significa que a humanidade está amadurecida o suficiente para receber essa renovação, assimilar e aplicar na vida, né, na sua conduta. Assim, isso para citar o Oriente. No Ocidente, nós temos 3 fatos aí bem conhecidos, né? As 3 revelações. Tivemos lá a primeira com Moisés, que recebe o Decálogo. Então, está ali um código já. Inclusive, a escola de Direito, eu fiquei sabendo disso há pouco tempo, com estudantes de Direito, que dentro do direito, na história do direito, o Decálogo é incluído. Porque, independentemente de se acreditar que veio de Deus ou não veio de Deus, como é que foi, como é que veio, era um código de conduta. Está lá escrito. Então, nas ciências humanas, né, no âmbito acadêmico, universitário, não se entra no mérito de se foi Deus quem enviou, se foi Moisés o autor daquelas 10 leis. Isso não é uma discussão, infelizmente, né? Mas não é, por enquanto, uma discussão acadêmica. Mas o código está escrito. Então, consta como um representante de uma iniciativa em se codificar ali o comportamento humano. Então, se estabelecem ali alguns princípios de conduta para bem viver. Esse bem viver que levaria, então, a criatura humana a alcançar esse reino dos céus, né? Esse reino permanentemente após a morte, vivendo ao lado de nosso Pai Celestial, em bem-aventurança, que isso também, o entendimento sobre isso foi se ampliando com o tempo.
mas entendemos ali esse marco histórico de um momento em que um missionário é enviado ao planeta com essa incumbência de trazer ideias que nos possibilitem alavancar ou avançar essa transformação moral. Temos a segunda revelação, muito cara a todos nós, que foi o advento do Evangelho, ou seja, a vinda de nosso Mestre a esse mundo, na condição de encarnado, para caminhar, tocar, falar, ouvir, ensinar. Então ele também reformou tudo aquilo que não era divino, mas não mexeu nos 10 mandamentos. Ele mexeu nas leis civis, segundo as tradições, mas aquilo que era de ordem divina, ele não apenas conserva, como ele amplifica muito. Então ele faz aquele belíssimo sermão das bem-aventuranças, é o sermão que ele faz no Monte das Oliveiras, também traçando ali um código de conduta. Bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, que serão chamados... Pode ser que eu esteja trocando aí a segunda parte da bem-aventurança, porque isso aí a gente não decora, mas a gente traz assim a memória, né? Então, bem-aventurados os simples, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres de espírito, que é uma expressão que às vezes a gente também confunde o sentido. Então, isso o que era? Mais uma vez, chegava ao mundo um conjunto de princípios que norteassem a nossa conduta, partindo do pressuposto da nossa transformação moral para melhor. Nos tornássemos criaturas mais amorosas, mais aptas a perdoar, mais aptas a viver em harmonia. Então, mais uma vez, um código de princípios de bem viver. Bem viver, bem se conduzir na vida, bem se comportar para alcançar o reino de Deus. E a que nós consideramos a terceira revelação, que foi o advento do Espiritismo, pelos meados do século XIX da era cristã, 1857, marca aí esse grande acontecimento com a publicação do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro. Então, que amplifica ainda mais essa noção de reino dos céus, que a gente vai entendendo que esse reino dos céus não é exatamente um lugar para onde nós vamos, mas que é a nossa paisagem interior. É aquele reino dos céus que vai estar eternamente conosco, porque nós construímos dentro de nós, então não há como sair dele, não há como ser roubado. É aquele adquirir tesouros no céu, como Jesus também ensinou, onde os ratos não roem, os ladrões não roubam, porque é dentro. Então, vem aí o Espiritismo, não também desfazendo nada, porque é importante que se diga, não há uma moral nova, e isso Kardec deixou muito bem estabelecido, não há uma moral nova, é a moral do Cristo. Aquele é o código moral máximo que o planeta recebeu, e que o Espiritismo apenas veio a atender à nossa necessidade intelectual, de maior compreensão do fenômeno, de maior compreensão, atendendo às nossas questões filosóficas. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que a vida? Por que as diferenças? Por que isso? Por quê? Por quê? Por quê? Então, essas questões, vem o Espiritismo ao encontro de satisfazer aquelas indagações que até então vinham amadurecendo como um todo no seio da humanidade. Então, para a gente poder ir concluindo essa primeira parte, que nós vamos ter um segundo momento, deixamos fixado que transformação moral, ela vem ocorrendo desde sempre, desde quando a criatura, o princípio inteligente, chega à condição de espírito humano. Ali começa, mesmo num estágio muito primevo, muito primitivo, muito embrionário, mas ali começa o desenvolvimento do senso moral e, portanto, começa a transformação moral daquele espírito, caminhando aí para o seu progresso. Mas, é claro que quando a gente fala em transformação moral, normalmente a gente está se referindo a uma decisão consciente.
né? A uma decisão, a um ato voluntário. Eu decido me transformar moralmente, que já é um outro estágio da condição humana, que nós voltaremos a falar já em breve, na segunda parte. Muita paz.